E quando eu cheguei na pedagogia, eu achei que seria do mesmo jeito. Então, eu já cheguei armada, pronta para a guerra. Mas não foi. Eu fui melhor tratada dentro da universidade, apesar de que entender que povo indígena não tem que estar ali dentro. Quando eu digo que eu sou indígena, sou professora e trabalho com deficiências, mas tu é indígena mesmo? Ali dentro da área da psicologia, mesmo sem perceber. Meninas nas Ciências. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências, um Menino nas Profissões. Hoje é o dia do psicólogo e da psicóloga, mas como curiosidade, hoje a gente tem aqui uma mulher nas ciências, formada em pedagogia, mas que atualmente está no doutorado em psicologia, justamente para mostrar essa diversidade da ciência, que apesar de você ser formada numa área, você sempre pode estar dentro de outras áreas também. Então, Valdirene Nascimento da Silva Oliveira, obrigado por estar aqui com a gente. E para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o significado do seu nome indígena e qual é o seu nome indígena, e também sobre a sua etnia. Obrigada, Roberta. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Camara Quimil, que na minha língua quer dizer cupim vermelho. Eu pertenço ao clã Chuapurineiro e sou bisneta de Caiacate, neta de Caçoto e filha de Saquema. Por que isso? Porque antes de nos apresentarmos, eu trago toda a ancestralidade e peço licença a eles para estar junto com vocês, né? E pertenço ao povo Pupigari. Mas quem é o povo Pupigari? Não é conhecido nas escritas. Então, eu vou dar o nome que o branco nos nominou. Eu pertenço ao povo Apurinã, que é conhecido, né? Apurinã. Mas Pupigari é como nós no alto denominamos, que quer dizer nós somos povo, nós somos gente. Então, Camara, você realizou a graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Acre. E como surgiu o seu interesse pela pedagogia? Como é que foi que você chegou à decisão de fazer esse curso? Olha, a pedagogia ela não veio por acaso. A melhor forma de ensinar alguém, nos povos indígenas ou não, é através do exemplo. E meu pai, muito antes dele ser formado em pedagogia, ele já ensinava os vizinhos a ler, a escrever a questão da leitura, ainda na luz de lamparina. Você morar no centro da floresta amazônica, não tem energia elétrica, não tem nada, mas tinha as porongas, as lamparinas. E foi a partir daí que eu comecei a ver o exemplo dele, né, de ensinar, e eu sempre gostei dessa coisa de ser professora. O meu sonho, desde criança, acho que eu me entendia de gente, era ser professora. Aí eu não tinha letra de professora, eu tinha, que professor antes tinha aquela letra, toda na forma cursiva. E agora? Eu quero ser professora. Eu fui treinar, depois de adulta, a letra do professor, porque eu queria ser professora e realizei meu sonho de entrar no magistério. E os desafios, eu acredito que, como eu entrei numa época que não tinha cota, não tinha absolutamente nada, eu entrei no peito e na raça. Foram inúmeros, né? Chegar ali, vivenciar, estudar aquilo que não faz parte da sua realidade, porque eu vinha de um magistério muito, muito complicado, onde eu fui muito discriminada. E quando eu cheguei na pedagogia, eu achei que seria do mesmo jeito. Então, eu já cheguei armada, pronta para a guerra. Mas não foi. Eu fui melhor tratada dentro da universidade, apesar de que entender que povo indígena não tem que estar ali dentro. Mas foi melhor que o magistério. Você também realizou especializações, uma em Pedagogia Gestora pelas Faculdades Integradas de Várzea Grande e em Libras e Língua Brasileira de Sinais pela Faculdade de São Francisco de Barreiras, e também uma em Tecnologias em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC. O que te levou a querer realizar e se especializar mais ainda nessa área da educação? Eu acho que é a sede pelo conhecimento, nunca é aquela vontade de aprender o que o branco sabe. E para eu estar em escola, eu tinha que me especializar em alguma área da escola. Então eu comecei a trabalhar com gestão, e aí eu vi que gestão era legal, interessante, eu fui me aprofundar, fiz a pós-graduação em gestão.
Mas aí, depois eu entendi o mundo das deficiências, lidar com pessoas cegas, surdas, deficiente auditiva, visual, deficiente física, as comorbidades, inúmeras deficiências. E a partir daí, eu comecei a me especializar na área que eu queria, na área que eu quero, que atuo até hoje. E aí isso me levou, eu posso dizer que eu tenho um doutorado em especializações, né? E o seu mestrado foi em Letras, Linguagem e Identidade, na Universidade Federal do Acre. E o seu projeto teve como título Identidade e Práticas Interculturais na Escola Indígena Purinã, na aldeia Camucaia, em Boca do Acre. Conta um pouco para a gente como foi esse seu período do mestrado e como foi poder desenvolver esse projeto. Esse meu período do mestrado foi bem turbulento, porque eu precisava trabalhar, né? Em 2013 eu consegui entrar numa instituição federal como docente, e aí eu precisava conciliar o trabalho e conciliar os estudos. A parte prazerosa disso é que eu ia para a aldeia fazer a minha pesquisa quando em negociação do meu trabalho e ficava lá com meus parentes. E foi assim, foi bom, porque eu precisava mostrar à escola que não existe, e a partir desse mestrado nós conseguimos alguns ganhos, dentre eles a merenda escolar indígena, dentro da diversidade cultural indígena, diferente da alimentação que vem para o branco. Então, começaram a comprar alimentos dentro das próprias aldeias para a escola. Isso é bem interessante, valorizar a alimentação e valorizar também o que é cultural, né, nosso. E foi bem interessante. Os desafios foram inúmeros, né, nessa pesquisa de mestrado, porque você está lá dentro, já entrei por cota, e aí você pega o dedo na cara dizendo que você, depois de 520 anos, seu povo não carrega mais sua cultura. Eu peguei isso, eu ouvi muito isso, né? E o desenvolvimento do projeto é a parte boa, porque eu estava lá com a minha família, ninguém ia me chamar de Índia do Paraguai, de apelidinho disso, daquilo. Lá eu me sentia livre, eu me sinto em casa, eu costumo dizer isso no meu doutorado aqui também. Eu me sinto em casa, eu me sinto livre quando eu estou dentro da aldeia, diferentemente do que quando eu estou dentro da academia. Porque na academia abrem-se vagas, mas não abrem-se as cabeças. Não abrem-se cabeças de professor, né? Eu não estou falando de todos, que tem alguns grupos, sim, que estão abertos ao entendimento, estão abertos a aceitar o novo, mas tem gente extremamente tradicional que fica ali achando que é porque é indígena, é o burro, é o incompetente, é o mentiroso e o preguiçoso. Isso eu já ouvi, já levei até de alguns colegas, né, que o indígena não tem competência para estar ali. Quando eu digo que eu sou indígena, sou professora e trabalho com deficiências, mas tu é indígena mesmo? Aí é complicado. Então, a parte boa do meu projeto foi expor a escola, expor as realidades que a escola não tem, o prédio físico não tem, é muito carente, e até hoje ainda não tem, mas tivemos ganhos também, né? Tivemos outros ganhos fora essa parte física do prédio. Para mim, foi muito prazerosa. E atualmente você está realizando um doutorado em psicologia na Universidade Federal Fluminense. E conta um pouquinho para a gente como está sendo esse período do doutorado e o que te levou a optar pelo doutorado na área da psicologia. Olha, eu estava em busca de um doutorado em educação, mas aí eu vi esse da psicologia aqui na UF, e aí fui olhar o currículo Lattes da professora. Quando eu comecei a observar o currículo Lattes da minha orientadora, que eu digo minha, entre aspas, porque ela me acolheu muito bem, a professora Márcia Moraes, eu vi que ela trabalha com deficiência e ela trabalha com a linha dela de pesquisa subjetividade, né? E exclusão social. Eu digo, é essa linha, é isso que eu quero trabalhar, é esse ponto que eu quero pesquisar com ela. E quando eu me inscrevi, passei, fiz a entrevista, foi uma pergunta que ela fez, por que você me escolheu? Aí eu falei, por causa do seu currículo, porque o seu currículo vai de encontro com o que eu quero pesquisar. E deu certo, é um casamento que tem dado certo a minha pesquisa. Ela tem o grupo Pesquisar Com, que pesquisa com todos, né? Ela me acolheu muito bem, o grupo dela me acolheu muito bem, foi assim uma coisa que
eu já vim armada também, né? Das porradas do mestrado, eu digo, não, agora eu vou lá toda espinhosa, já que... Mas não foi, pelo contrário, o pesquisa realmente com pessoas, ele é bem humano, é diferente dos outros grupos, de alguns grupos que eu passei. E como tem sido esse período do doutorado, com a pandemia no meio? Esse foi crítico porque essa parte, o ano passado, em junho do ano passado, eu contraí o Covid, fui acometida pelo Covid. E aí o Covid me deixou sequelas, né? O Covid me deixou sequelas porque hoje eu tenho um zumbido intermitente no meu ouvido, não para. Já fiz inúmeros exames, não dá nada, né? Diz que não é nada, mas eu sei que é porque eu estou sentindo. E aí é conviver com barulho, o barulho da cidade, da grande, porque eu vim instalar aqui em Niterói, também estou aqui em busca de tratamento, e os barulhos do ouvido, e os barulhos da escrita, das inúmeras perguntas que passam, né, na escrita, que eu já estou no segundo ano, já vou qualificar agora. Então, eu estou convivendo com esses barulhos em tempo de pandemia, mas graças ao meu povo, graças ao ensinamento do meu povo, eu tomei chás, né? Na época eu estava no meu estado, né? Tomei chás, meu tio me ensinou, os mais velhos me ensinaram, tomei e escapei, porém com sequelas. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que isso que é o interessante de mostrar, tipo, como é que você consegue relacionar toda a sua formação em pedagogia com a psicologia do doutorado. É o mundo que eu trabalho. Essa relação, ela veio, acho que natural, ela vem assim, é o que eu já estou ali dentro da área da psicologia, mesmo sem perceber. Quando eles começam a falar de afetos, disso, daquilo, dos termos próprios da psicologia, aí diz, mas eu já estou nisso há muito tempo, porque eu já estou trabalhando com as crianças com deficiência, com as pessoas com deficiência, quando eu ensino Libras, quando eu faço essas trocas dentro da área do ensino, aí eu percebo que eu já estou dentro, mesmo sem conhecer a área específica da pedagogia, da psicologia. Foi essa área que eu adentrei, né? E aí, quando eu me percebo dentro, eu já estou fazendo aquilo sem nem conhecer a área da psicologia. E quando eu cheguei aqui, eu disse, mas isso eu já faço, isso eu já vivencio. E aí não foi diferente, é seguir, tocar o barco do que eu já estou fazendo. E como você vê a presença das mulheres indígenas nas universidades? Olha, eu vejo ainda muito pouco, precisamos de mais. Mas eu também vejo que elas precisam de mais oportunidade e que essas oportunidades sejam dadas com maior carinho e respeito. Porque, ao contrário, conheço esses colegas que foram barbaramente humilhados por docentes e desistiram de várias mestrados e doutorados, desistiram, entraram em depressão, sofrem, né? Eu não passei por isso. Mas como é que as mulheres indígenas precisam estar mais lá dentro? Ter mais vaga, ter mais acolhimento, ter mais respeito pelo outro, respeitar nossas falas, as nossas escritas, as nossas dores, a nossa ancestralidade, isso precisa. Então, essas mulheres dentro da universidade, a presença delas quebra muito, né? Eu tenho certeza que eu, no grupo que eu estou, eu quebrei muito tabu. Eu quebrei muito quando dizia que vai na tua tribo. Eu não tenho tribo, eu tenho um povo. Né? Eu faço parte de um povo. E de outras coisas que eu fui quebrando. Né? Eu fui incentivando a leitura de textos indígenas que não tinha. Hoje já tem. Hoje tem um grupo lá que lê, que pesquisa, que lê. Não lê a Val, não lê a dissertação da Val da Camara Quimil, mas lê Copenaua, lê Krenak, lê Edson Caiapó, lê o Munduruku, lê outras pessoas, outros indígenas, né? Estão abertos a isso agora. Então, a presença das mulheres é de extrema importância, necessária diariamente dentro, porque isso precisa acontecer continuamente. E também precisa acontecer a questão do incentivo a elas chegarem lá. Né? Eu, por isso, ainda acho muito interessante essa parte do seu programa. Meninas na Ciência, nós estamos lá, nós precisamos chegar lá e adentrar e levar as outras para lá.
Indo um pouco nessa linha, eu queria perguntar para você qual a importância da existência justamente de projetos que deem visibilidade para os povos indígenas e queria saber se existem projetos nessa temática também que incentivem o protagonismo das mulheres indígenas. Eu vi de mulheres pretas. Eu vi também outros projetos que incentivam, as mulheres pretas estão mais em evidências, né? Mas as mulheres indígenas precisamos sim. Eu mesmo já puxo um grupo com uma orientanda minha, uma que eu fui co-orientadora dela, de incentivar pessoas indígenas, mulheres indígenas e mulheres com deficiência para entrar na academia, para pleitear as vagas de mestrado e doutorado. Então, a gente se propõe, o nosso grupo, ainda que é mínimo, eu e ela e uma outra, a trabalhar, a incentivar o projeto, incentivar a escrever projeto, incentivar o artigo, entender essa linguagem acadêmica que para nós é muito difícil ainda. Mas a gente já tem um minimamente de conhecimento. Então, a gente tem criado grupos de fortalecimento, né, para isso. E também tem o Instituto Pupigari, que é o instituto que eu participo, que é uma organização de indígena Purinã, que nós estamos incentivando as mulheres a trabalhar com outras mulheres, a puxar as mulheres, não só para a academia. Agora mesmo nós estamos com um projeto das ervas medicinais, que é as mulheres trabalhando com mulheres, ensinando as mais novas o uso das plantas medicinais. E para você hoje, o que representa ser uma menina nas ciências? Luta. Menina na ciência significa que ela vai lutar para conquistar um espaço que ainda é muito cerrado por homens. Sim. É um espaço que ainda é privilégio de poucas mulheres. Eu me considero uma privilegiada de estar dentro desse espaço, porque ainda o que mulher produz é como se fosse subalterno. Agora, imagina ser uma mulher indígena. Aí pronto, é como se fosse um encéfalo tentando escrever alguma coisa. Então, esse espaço, ele é de luta e também de conquista, que precisamos adentrar mais e mais todos os dias. E como você vê os desafios atuais da pandemia? Você falou que contraiu a Covid. Queria saber de você como você vê os desafios atuais da pandemia para os povos indígenas. Triste. Triste porque muitos parentes morreram. Eu perdi parentes, mesmo com nossa medicina, mas eles tinham outras comorbidades, outras doenças, então não resistiram ao vírus, né? O ataque maléfico do vírus. E passamos além dos 1.000 povos, mil pessoas mortas de indígenas, né? Perdemos inúmeros educadores. Eu participo do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena e lá nós perdemos alguns professores. E triste por isso, porque perdemos muitos dicionários vivos, muitos troncos vivos nossos, muitos velhos nossos, muita sabedoria que isso não é irrecuperável, não tem recuperação. Então, assim, mesmo tendo a medicina tradicional nossa, ainda não é suficiente para tratar, pelo descaso que muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram dentro das aldeias. O indígena não pode entrar, não pode sair, não pode fazer a sua venda da sua fruta, do seu açaí, das suas coisas, mas tem que morrer de fome lá dentro, porque criaram a dependência do açúcar, do óleo, do sal, do sabão, de todos os produtos alimentícios que o branco consome, mas porém agora ele está fechado. E aí quando aparece uma cesta básica a cada 2, 3 meses. Então assim, foi e é muito desafiador. E ao longo da sua vida, pessoal ou profissional, alguma mulher te inspirou a sempre seguir seus sonhos? A minha mãe. A minha mãe, ela é semi-analfabeta, ela mal assina o nome dela. Mas ela se inspirou, eu acho que na mãe dela, que veio da outra mãe dela, que a minha mãe é neta de povo indígena, né? E ela sempre falou que você pode perder tudo, mas o seu conhecimento ninguém lhe tira. Você pode ter tudo, mas um dia pode perder, o seu conhecimento não. E outra mulher que me incentivou, e me incentiva até hoje através dos meus sonhos, é a minha avó. A minha Kiro, que é assim que nós chamamos na língua, ela foi e é a guerreira. Ela criou 9 filhos sozinhos. 9 filhos sozinhos, porque o marido abandonou. Tirou ela de dentro da terra dela, né?
E depois abandonou. Ela foi viver sozinha, criando 9 filhos, com a ajuda de outros filhos. Então, essas duas mulheres são referências para mim. E se você pudesse, agora a gente vai para o momento que eu gosto de falar, o momento máquina do tempo do Meninas nas Ciências. Se você pudesse encontrar a Camara do passado na graduação, que conselho você daria para ela? Continue sendo o que você é. Seja a Camara. A nossa ancestralidade está sempre. Então, siga sempre o caminho dos ancestrais. Não tem como. É sempre seguir a ancestralidade. E se, por outro lado, você pudesse ver e encontrar a Camara do futuro, como é que você acha que ela vai estar? Camara do futuro, a Camara do presente continua na ancestralidade. Você não desista nunca da sua ancestralidade, porque elas são suas raízes e elas que te sustentam até hoje. E sobre aquelas questões que não estão no Lattes, fora do nosso ambiente acadêmico e de trabalho, você poderia compartilhar uma meta ou um sonho com a gente? Meu sonho é que meu povo, que minha família, que está lá dentro da aldeia, que eles cheguem onde eu cheguei. Que eles cheguem e que vá para o doutorado, que ultrapassem onde eu cheguei. Porque quando se sonha só é uma coisa, mas quando se sonha em conjunto é melhor ainda, né? Sabe-se que tem esperança de concretizar. Então, meu sonho é que meu povo chegue aonde eu cheguei, adentre os espaços que antes era muito fechado. E meu sonho é que todos tenham consciência de chegar, de avançar, não ficar ali. Muitos dormem, né? Muitos são enganados pelo cariú, que é o branco. Não todos, claro, mas alguns ainda adormecem. Então, o meu sonho é que meu povo cresça em conhecimento e buscar saberes que ainda não alcançaram. Agora a gente vai para as nossas rapidinhas, eu vou falar algumas poucas palavras e você tenta me responder o que essa palavra significa para você com uma outra palavra ou frase. Começando por pedagogia. Aprendizado, muito aprendizado. Psicologia. Desafio, Doutorado. doutorado, superação. É uma superação. Você está ouvindo 1001 barulhos no ouvido e você está ali, eu não desisto. Mulheres indígenas. Mulheres indígenas, lutas diárias, inúmeras lutas. Meninas nas ciências. Meninas na ciência, necessidade. E para finalizar, a gente já está aqui no finalzinho da nossa entrevista. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado, um conselho para essas próximas gerações de meninas que queiram estar nas ciências, na pedagogia ou na psicologia, em qualquer área que elas desejam seguir seus sonhos. Meninas, desistir nunca. Os desafios são muitos, né? São inúmeros, mas nós precisamos quebrar esses tabus de repetir os ciclos da avó, da avó, da avó. Nós precisamos adentrar espaços, conquistar espaços, estar nos espaços, galgar caminhos, ainda que espinhosos às vezes. Não é fácil chegar a um doutorado, entrar nas ciências, fazer escrita, estar na academia. Mas não existe impossível quando existe um sonho de conseguir alguma coisa. Obrigado, Camara, mais uma vez, por estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da sua história e da sua experiência. Por nada, Roberta, é um grande prazer estar com você e conhecê-la. E logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e também de seguir as nossas mídias sociais de Instagram e Facebook, e que você pode ouvir essa entrevista no nosso podcast.